Olá, vamos dar continuidade à discussão que vimos fazendo do livro de Suzanne de Blumhoff, A Hora do Mercado. Entramos em vídeo anterior na discussão do capítulo 2, no qual a autora coloca a seguinte questão: um mercado sem crises, ou seja, é possível no capitalismo existir um mercado que não passe periodicamente por crises? Ou, por outras palavras, é possível que as relações sociais de produção burguesas possam ser encaminhadas evitando as crises? Para construir o seu raciocínio no interior deste capítulo, o primeiro momento, Blumhoff dedicou a pensar um pouco o que era a política keynesiana. Neste item 2 do capítulo 2, ela começa a discutir a mudança que ocorreu no interior da ideologia burguesa, que transitou do keynesianismo do pós-guerra para o neoliberalismo mais radical no pós-70, pós-1970 e, fundamentalmente, já a partir dos anos 60. A este item 2, ela dá o subtítulo de As Novas Correntes Liberais. Por que novas correntes liberais? Isto para destacar que Keynes não era nem um comunista, nem um filiado ao Partido Trabalhista Inglês. Keynes era um liberal que, no entanto, procurou aportar uma outra leitura de como a sociedade capitalista poderia se desenvolver. Vejamos como Blumhoff apresenta esta transição do keynesianismo para o neoliberalismo, tal como era proposto por Hayek e posteriormente foi fortemente incorporado por Milton Friedman. Observa ela, inicialmente, que após a Segunda Guerra Mundial, ocorreu 30 anos de crescimento em diversos países da Europa Ocidental. Isto validou essencialmente as políticas keynesianas. Trouxe a ilusão, ou trouxe a compreensão momentânea, de que as políticas keynesianas, a contribuição keynesiana, estava consagrada enquanto política macroeconômica a ser adotada pelos governos. As redes de segurança estendidas durante a Grande Depressão ou logo após a guerra, observa Blumhoff, seguros sociais, garantia estatal dos depósitos bancários ou nacionalização dos bancos, eram o eixo prioritário das políticas macroeconômicas. Isto funcionou fundamentalmente, ou esta orientação macroeconômica funcionou fundamentalmente até meados dos anos 60, a tal ponto que mesmo neoliberais como Milton Friedman afirmavam: somos, neste momento, todos keynesianos. Contudo, o quadro que se abre para o capitalismo mundial no pós-1970 vai mudar totalmente a direção das políticas macroeconômicas adotadas. Se até o final dos anos 60 ainda era possível escutar a fala de que somos todos keynesianos, a partir dos anos 70, o credo que passa a ser defendido é o de que somos todos monetaristas, ou seja, somos todos defensores de um controle orçamentário para garantir o desenvolvimento do capitalismo. Dentro deste credo monetarista, que começa a ganhar cada vez mais terreno em relação e fazendo frente às políticas keynesianas até então adotadas, encontrava-se a ideia básica, assim como se encontra até hoje, a ideia básica de que o Estado intervém demais. Nesse sentido, de acordo com
os defensores do monetarismo, seria necessário uma maior regulação pelo mercado, não apenas sem o Estado, mas até mesmo contra ele, se fosse necessário. Daí a defesa da desregulamentação, da desnacionalização e outras práticas do mesmo tipo, tais como as privatizações, que são estabelecidas pelos governos conservadores e passaram a se espalhar por todos os demais territórios nacionais, seja dentro da Europa ou fora da Europa. De tal modo que, em grande parte dos países, passou-se a preconizar o rigor orçamentário, exceto no caso concernente às despesas militares. Ou seja, todo o rigor monetário no que concerne a atender os deserdados da terra, ou então a desenvolver políticas públicas que atendiam diretamente às grandes massas, mas não rigor orçamentário para as despesas militares. Com isso, se reforça mais uma vez a ideia de como a militarização da sociedade e como os gastos militares são fundamentais para a acumulação do capital, como já apontava Rosa Luxemburgo no início do século XX, em seu estudo sobre economia capitalista. O lugar onde mais se tornou evidente este crescimento das despesas militares foram os Estados Unidos. Ali se atrelou mais fortemente a pesquisa universitária com o interesse militar. Brunhoff prossegue observando que as correntes de pensamento ligadas ao liberalismo, e aqui o liberalismo ao qual ela está se referindo é o neoliberalismo, tais como a de von Hayek, permaneceram sempre hostis às concepções keynesianas, mesmo quando estas foram predominantes. Quanto a isso, há um belo texto de Perry Anderson, que está no livro Pós-Neoliberalismo, organizado por Chico de Oliveira, no qual Perry Anderson faz um balanço do neoliberalismo nos anos 80. Fica aqui a indicação. Contudo, embora tivesse esta resistência, as políticas keynesianas continuaram a ser colocadas em prática, pelo menos nas primeiras décadas posteriores ao término da Segunda Guerra Mundial. O importante é observar que, mesmo resistindo ao keynesianismo e mesmo propugnando uma nova política macroeconômica, tanto uma quanto outra, ou seja, tanto o keynesianismo quanto o neoliberalismo, não conseguiram debelar as crises internas nos diversos países. Observará Brunhoff, nenhuma política econômica foi capaz de impedir a explosão de uma crise que atingiu todos os países capitalistas desenvolvidos em 1974, 1975. Em relação a este período, fica aqui a indicação também do livro de Ernest Mandel, A Crise, que foi publicado pela editora Ensaio nos anos 80. Logo nos primeiros capítulos, Mandel fornece dados bastante substanciais da dimensão atingida por essa crise nesse período de 74 a 75. E Mandel observa também que esta crise tinha um dado novo. Ela atingiu, ao mesmo tempo, diversos países do continente europeu, agravando de imediato os níveis de desemprego nas diversas nações. Prosseguindo com Brunhoff, o forte crescimento de após-guerra, já comprometido desde meados dos anos 60 pela baixa rentabilidade do capital, cedeu lugar a um período de estagflação, alta dos preços, aumento do desemprego. Portanto, o crescimento econômico estava tendendo a desacelerar ou a se estabilizar em mesmos patamares mais baixos. No fim dos anos 70, os governos conservadores
da Grã-Bretanha, leia-se Margaret Thatcher, principalmente, e dos Estados Unidos, leia-se Ronald Reagan, adotaram políticas chamadas de desinflação, à custa de um desemprego elevado. Ou seja, as políticas neoliberais mostraram que os primeiros atingidos pelos seus efeitos eram a classe trabalhadora, através do desemprego crescente. Portanto, se a política tinha por finalidade conter também o desemprego, ela agravava as curvas de desemprego. No fim dos anos 70, os governos conservadores da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos adotaram políticas chamadas de desinflação, à custa de um desemprego elevado. O objetivo do pleno emprego de mão de obra, que estava no horizonte do keynesianismo, deixou de ser prioritário dentro do ideário neoliberal. No plano ideológico, prossegue Blumhoff, o centro do terreno foi então ocupado por uma nova ortodoxia econômica, desta vez favorável à regulação da economia pelo mercado, ou seja, deixar as livres forças do mercado agirem na medida em que, deixando as livres forças do mercado agirem, as economias capitalistas reencontrariam o seu equilíbrio natural. A política econômica keynesiana, incapaz de impedir a crise, perdeu progressivamente a sua legitimidade. O novo liberalismo econômico, observa Blumhoff, propõe uma alternativa simples, já discutida antes da Primeira Guerra Mundial. Qual é esta alternativa? Estado intervencionista ou mercado regulador? A alternativa não pende para o mercado intervencionista, para o Estado intervencionista, e sim para o mercado regulador, autorregulador. Estado intervencionista ou mercado regulador? Concessões e desperdícios ou iniciativa privada eficiente? Concessões e desperdícios, na leitura dos neoliberais, eram as políticas sociais adotadas, uma vez que elas não representavam de imediato lucro para o capital. Então, os neoliberais sempre viram nas políticas sociais um gasto inútil para o capital. Em substituição ao que eles chamavam de concessões e desperdícios, valorizam, em contrapartida, a iniciativa privada eficiente. A nova política monetarista impõe, neste sentido, uma versão moderna da velha alternativa do laissez-faire, obrigando os outros a situarem-se em seu próprio terreno. Ou seja, a ideologia que passa a ter força é a ideologia da liberdade quase total para comercializar sem que o Estado intervenha, que muitas vezes é chamada pelas políticas de Estado mínimo. Blumhoff observa que Keynes não queria utilizar critérios de utilidade e de rentabilidade para julgar as despesas públicas necessárias, e isto porque ele buscava iniciar ou manter o crescimento que agora é preconizado pelos neoliberais de uma outra maneira. No item 1, Blumhoff fornece vários detalhes de como Keynes não estava olhando para os gastos sociais sob a perspectiva que os neoliberais olhavam. Para Keynes, os gastos sociais poderiam induzir a um circuito de crescimento virtuoso da economia. Isso não quer dizer que Keynes fosse um comunista. Keynes era um liberal, mas um liberal que estava procurando encontrar caminhos para o crescimento econômico das sociedades capitalistas no pós-Segunda Guerra Mundial, detendo assim, ao mesmo tempo, o avanço ou a sedução que pudessem ter as teorias de esquerda ou o ideário de esquerda junto à classe trabalhadora, em particular a classe trabalhadora da Europa. Prossegue Blumhoff, observando que, a partir deste momento, todo o discurso
passa a ser centrado na ideia dos equilíbrios financeiros. E para garantir este equilíbrio financeiro, se propunha um certo receituário. Diz ela, contra a inflação, não investir se não houver poupança anterior. E, portanto, para as empresas, se não houver lucro anterior. Se a empresa não estiver ganhando, não tem para que continuar investindo. Remunerar a poupança a taxas que estimulem a aplicação no mercado de capitais. Ou seja, nada de guardar dinheiro embaixo do colchão. Tem que jogar este dinheiro para que ele se transforme em mais capital. Não perturbar a iniciativa privada com regulamentações que, quando respeitadas, entravam as indicações do mercado, ou seja, excesso de regulamentação prejudica o mercado. E, quando não respeitadas, levam a uma chamada economia subterrânea, aquela que se respalda fundamentalmente sobre a mão de obra dos imigrantes. Não viver acima de suas posses, seja no caso das famílias ou do equilíbrio orçamentário do Estado. Brunhoff observa ainda que os juros a pagar sobre os empréstimos do Estado tornavam-se cada vez mais fontes de grandes despesas públicas. Com isso, ela busca ressaltar que não eram os gastos sociais que alimentavam os gastos do Estado, e sim a remuneração que o Estado precisava dar ao próprio capital pelos empréstimos contraídos ao longo de várias décadas. No entanto, se há toda esta preocupação com o gasto público, os neoliberais não mostram a mesma preocupação quando estes gastos públicos são direcionados a despesas militares. Pelo contrário, apresentam estas despesas militares como que justificadas pela necessidade social e política de ter um Estado forte no quadro da soberania estratégica, sobretudo quando se refere à estratégia adotada pelos Estados Unidos, que é um dos países que mais investe em gastos militares no planeta. Para legitimar isto, se constrói todo um discurso ideológico para mostrar que o maior gasto militar tem por finalidade garantir a segurança individual dos habitantes de um determinado país. Daí que também neste processo se vai atrelar, em particular nos Estados Unidos, cada vez mais a pesquisa científica desenvolvida nas universidades aos gastos militares, como se as sociedades estivessem se preparando continuamente para guerras futuras. Brunhoff observa que, para Keynes, as despesas militares não eram menos ou mais justificadas que outras. Ou seja, Keynes também não tinha nada de contrariedade ou nenhuma objeção contra gastos militares, uma vez que, se o Estado investisse neste setor, conseguiria produzir os mesmos efeitos ou semelhantes que investindo em gastos sociais mais gerais. Para Keynes, o caráter próprio dos gastos é indiferente em relação ao efeito econômico delas sobre o volume do produto global. Ora, qual é a diferença, então, entre Keynes e os neoliberais? Pergunta Brunhoff. Dirá ela, o que estabelece uma ruptura entre Keynes e os novos liberais é a introdução feita por estes últimos de uma hierarquia de legitimidade das despesas públicas, por referência a um discurso sobre as necessidades sociais. Na ótica neoclássica, ou seja, dos neoliberais, esses novos ortodoxos admitem o aumento das despesas militares, mas também a redução das despesas sociais do Estado, referentes às modalidades de seguro
público. Mais uma vez, os primeiros atingidos por estas políticas são os operários e, junto a eles, os pequenos empresários, pequenos comerciantes, uma vez que a política neoliberal ela está direcionada fundamentalmente para contemplar aos grandes capitais. Brunhoff observa que o realismo e o modernismo, invocados por Keynes contra o velho laissez-faire, com o neoliberalismo vai progressivamente desaparecendo. Para os novos clássicos ou os neoclássicos, o laissez-faire precisa ser restabelecido, ou seja, se adentra a uma faceta das mais brutais no interior da sociedade capitalista, uma vez que a concorrência desenfreada, sem regulação estatal, ganha cada vez mais espaço. Enquanto o realismo keynesiano podia ser acompanhado de um certo reformismo social, observa Brunhoff, enquanto o realismo keynesiano podia ser acompanhado de um certo reformismo social, que respondia a certas reivindicações operárias, não ocorre o mesmo com a nova ortodoxia, ou seja, com o ideário neoliberal, cujo realismo parece justificar o laissez-faire, ou seja, a liberdade plena de comercialização por parte do capital. E conclui Brunhoff neste item. As medidas da intervenção pública que sustentavam a demanda efetiva, ou seja, o estímulo ao consumo das mercadorias produzidas, de tal modo que não houvesse desequilíbrio grande entre a produção e o consumo, as medidas da intervenção pública que sustentavam a demanda efetiva, como os seguros sociais ou as subvenções, uma vez que recebendo seguro social, o indivíduo ele não deixava de ser consumidor no interior da sociedade. Como os seguros sociais ou as subvenções tinham assumido, desde a época do New Deal, um caráter econômico. A nova ortodoxia, leia-se o ideário neoliberal, nega-lhes esse caráter, desconsiderando-as também como reformas sociais, já que é mal, para esta perspectiva neoliberal, tudo o que não é bom para a iniciativa econômica privada. A ideologia da contra-reforma neoliberal, contra-reforma no sentido de que busca romper com o keynesianismo, a ideologia da contra-reforma tem por função promover um novo consenso hostil ao intervencionismo estatal, de tal modo que, a partir dos anos 80, o foco principal passa a estar centrado nas questões do crescimento econômico com controle monetário. Com estes elementos, Brunhoff encerra este item 2 do capítulo 2 de A Hora do Mercado. Discutimos aqui o item As Novas Correntes Liberais. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas, que de nossa parte continuaremos aqui trazendo a vocês estas discussões para atender ao interesse daqueles que querem melhor conhecer o mundo contemporâneo, a sociologia, mas também as dinâmicas que perpassam as economias capitalistas. Até uma próxima.